sendo o nosso guia todos os dias em nossas vidas. Aos benfeitores da casa, gratidão. Tanto que nos orienta, nos protege, nos intui, gratidão por todo o trabalho que desenvolve nesta casa de bênção. E assim sendo, Senhor Jesus, agradecemos por mais uma noite, por mais esse banquete que receberemos da nossa irmã querida para os nossos corações. Fique conosco agora e para todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Desculpa aí pelo atraso, correria de dia, mas cá estamos. Com muita alegria de retornar a essa casa que nos acolhe com tanto carinho. Dezembro chegou. Nós estamos aí, todos nós, preparando as nossas festividades de fim de ano. Alguns alegres, porque vamos receber os parentes, os amigos, os que vêm de longe, né? Alguns tristes, porque teremos algumas faltas daqueles que já se foram, que não podem estar conosco. Mas, muitas vezes, nesta época do ano, às vezes eu me pego a pensar assim: nós estamos comemorando o quê? O que nós estamos comemorando? Quantas vezes durante o mês de dezembro nós paramos para pensar nele? Para pensar nos seus ensinamentos, para meditar na sua tarefa enquanto ele esteve entre nós. Qual foi a missão de Jesus na Terra? O que ele veio ensinar? O que ele veio trazer? Essa semana eu estava lendo mais uma vez o livro Boa Nova, e aí eu fui revendo algumas coisas. Eu gosto muito de revisitar alguns livros. E me deu vontade de ler o Novo Testamento de novo. E aí eu fui pegar lá em Lucas, o pedaço onde Lucas recebe de Maria as informações sobre o nascimento de Jesus. E aí eu fiquei imaginando, lá naquelas terras, Jerusalém, Betânia, Nazaré, cidades pequenas, como Paris. Não são cidades grandes, são cidades pequenas, como Paris, Álvares, Florência, Américo de Campos, toda cidadezinha, que naquela época se viajava de uma para outra a pé. Nazaré, por exemplo, ficava distante de Caná 13 quilômetros. Praticamente a distância que a gente tem daqui a Votuporanga, né? Era essa distância. Jesus andava a pé. Aí fico imaginando Jesus menino, né? Criança curiosa, uma criança diferente, uma criança silenciosa muitas vezes, que gostava de ficar observando os adultos, e que de quando em vez resolvia falar das coisas do céu, mesmo criança, o que causava espanto. Espanto entre os seus familiares. Eu imagino assim, vocês naquela época com uma população que não tinha estudo. A maioria das mulheres não sabia ler, muito menos escrever. Com a mãe de Jesus não era diferente, né?
a leitura, a escrita era privilégio dos homens da época, e mais ainda dos que ficavam no templo estudando. Então, os homens todos, a população de uma maneira geral, não sabia ler nem escrever, né? Salvo raríssimas exceções, os mais abastados, que podiam pagar professores particulares para os seus filhos. E aí Jesus começa a falar da lei de Moisés, da Torá, como se ele tivesse lido os livros sagrados. Vocês imaginam o tamanho do espanto das pessoas quando ouviu aquele molecote de 10, 11 anos, que andava descalço, como era o costume da época, falando de Deus, falando das coisas do Pai. Coisas que eles não entendiam, interpretando as Escrituras com outro olhar, com uma outra visão que eles não tinham, mesmo depois de anos e anos e anos estudando aquelas Escrituras. Eu imagino a reação de espanto das pessoas. E mais ainda o temor da sua mãe. Porque toda mãe teme quando o filho se destaca. Numa época onde o poderio, né, o medo de perder o poder podia gerar sanções, violências, morte. Eu imagino que o coração de Maria ficava apertado quando Jesus começava com essas introspecções e com essas dissertações. Mas, apesar de tudo isso, ela confiava no Pai. Sabia que havia um propósito para tudo aquilo que ela não entendia. Mas ela sabia, no íntimo do seu coração, porque espírito preparado, como ela fora, sabia que havia uma razão para que aquilo acontecesse. E ela confiava no Pai. Que tudo estava certo como está. E ela não reclamava. Só quando ele sumia. Que aí ela saía procurando ele. Né? Como toda mãe, né? Se o filho some, lá ia a mãe saber onde é que está. O pai ficava sentado esperando ele voltar. José não se tem notícia de José passeando atrás de Jesus. Maria, sim. José ficava lá sentadinho, pacientemente, esperando o filho voltar, para ensinar para ele que ele não pode fazer aquilo. Né? Era o perfeito pai. O que seria de nós se não fosse Maria e José, né? Se eles não tivessem aceitado essa missão tão difícil de receber um filho diferente, com uma missão difícil, com tanta dor para esses corações, apesar que não se sabe se José desencarnou antes ou depois de Jesus. Né? Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas é fato que ele já era bem velho quando Jesus nasceu. Mas Jesus esteve entre nós. Caminhou, foi criança, foi adolescente, foi adulto jovem, um belo homem pelos relatos da Bíblia, um rapaz bem apresentável, que chamava a atenção por onde passava. Mas o que ele deixou marcado nos nossos corações, para todo sempre, foi os teus ensinamentos. Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus não instalou nenhuma doutrina aqui na Terra. O que ele trouxe foi compreensão mais alta e sábia das leis divinas. Jesus não dava nenhuma resposta direta. Quando a gente olha os fatos acontecidos de Jesus, a gente vê que Jesus não dava nenhuma resposta direta. Quando ele foi chamado de bom, tu és bom, Jesus olhou para ele e falou assim, eu não. Bom é o meu Pai que está no céu. Eu não sou bom.
Então, ele nunca tinha uma resposta direta. Pelo contrário, ele dava uma outra pergunta para que a pessoa pudesse, por ela mesma, chegar à conclusão do que estava sendo perguntado. Olha um exemplo que ele deu. Quando o doutor da lei chega para ele e fala assim: Senhor, tu és o mestre. Não, o título de mestre eu aceito, Jesus falou. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O moço estudava as Escrituras. Era um sacerdote, quase um sacerdote do Templo de Jerusalém. E Jesus olha para ele e fala: o quê? O que está escrito? Como você lê? Ele não respondeu. Ele deu outra pergunta. O que está escrito? Como é que você já entende a lei? Como é que você já compreende a Escritura Sagrada? Porque a partir daquela compreensão, ele poderia dar determinadas informações para aquele espírito, ou não. Que deve ser a nossa atitude sempre. Nós somos muito afoitos para falar, para dizer, para contar. Mas nós nem sempre observamos se aquele que está nos ouvindo tem condições de compreender o que nós estamos falando. Olha que lição bonita de Jesus. Ele respeitou, porque ele conhecia, ele tinha uma mediunidade enorme. Ele sabia daquele coração, das limitações. E ele não queria ofender. Então ele fala: como você entende? Como lê? E ele responde, ele sabia de cor e salteado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou assim: dissestes bem, faze isto e viverás. E aí o doutor da lei fala assim: mas quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus sabiamente conta uma história. A história do bom samaritano. Que todos nós conhecemos. Que cada vez que a gente revisita ela, a gente descobre uma coisa mais interessante, e uma coisa diferente, e um aprendizado novo. Acho que a história do bom samaritano, a gente deveria ler ela em várias fases da vida. Quando a gente é criança, quando a gente é moço, quando a gente é mais velho e quando a gente fica velho. E em cada uma dessas fases, vamos encontrar nela aspectos que a gente não tinha visto antes. Mas, quando Jesus contava uma história, a neurociência hoje fala uma coisa muito interessante. E quando a gente conta uma história para alguém com o intuito de ensinar, o aprendizado é maior. Porque quando a gente conta uma história, nós estamos ajudando essa pessoa a fazer uma reprogramação mental. Então, Jesus estava utilizando princípios de neurociência para reprogramar os espíritos encarnados. Então, ele contava histórias. E é tão intenso isso, que o doutor da lei, à medida que vai acompanhando a narrativa de Jesus sobre o levita, sobre o sacerdote, sobre o samaritano, ele vai ficando incomodado. Ele fica incomodado. A ponto de, quando Jesus termina a narrativa e pergunta: quem foi o próximo do caído? Ele responde imediatamente. Ele não tem coragem de falar o samaritano, porque falar a palavra samaritano para eles era o fim do mundo, para o judeu.
Mas ele responde imediato: aquele que usou de misericórdia. A resposta dele é imediata. Porque ele foi sendo reprogramado. A reprogramação que Jesus fez com a história incomodou aquela criatura. E aí Jesus sabe assim: então vai, faze o mesmo. Vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, Jesus cutucou a ferida. E deu a saída. E deu a solução. E é o que ele faz conosco ainda hoje. Ele não nos dá a resposta pronta. Como o nosso irmão leu na mensagem, os nossos parentes difíceis, os nossos amigos difíceis, os nossos colegas de trabalho difíceis, eles são nossos professores. Nós deveríamos ter por eles carinho, agradecimento, porque eles estão nos reprogramando. Cada vez que nós temos que lidar com eles, nós temos que usar de criatividade, nós temos que buscar as forças mais íntimas do nosso coração. Nós precisamos reprogramar a nossa mente para ter uma fala menos agressiva. Então, eles estão também nos ajudando a nos reprogramar. Então, são nossos professores queridos. E, em geral, aquele professor mais bravo da escola é o que a gente lembra dele para o resto da vida. Não pela braveza, mas porque a braveza dele fez com que nós aprendêssemos melhor. Porque nos impôs dificuldade. Isso é reprogramação mental, isso é neurociência, era o que Jesus fazia. Quer ver uma outra fala interessante dele? Ele fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus não estava falando do céu. Jesus estava falando de frequência. E hoje a física quântica mostra isso para a gente. Que tudo é energia, que nós estamos mergulhados em energia, que isso aqui é energia condensada, que vocês estão sentados em energia, e que nós permutamos energias uns com os outros, e que o nosso exterior é formado a partir da energia que nós emitimos para fora de nós. Então, se nós queremos um reino de Deus, se nós queremos um reino de paz, se nós queremos um reino de alegria, Ele está dentro de nós. E o exterior só vai se formar a partir do momento em que nós realmente tivermos essa vivência, esse sentimento e emanarmos para fora de nós toda essa frequência vibratória, harmoniosa, pacífica, amorosa, que era o que Jesus emanava. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Por quê? Porque ele emanava paz. Estar perto dele era como absorvermos tantas energias boas que nos fazia esquecer por momentos dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades de então. Em que ponto do caminho nós perdemos essa conexão? Que hoje nós temos dificuldade de nos concentrarmos por uma simples oração. Que nós temos dificuldades em ficarmos alertas durante um estudo.
É essa falta de conexão que faz esse aparente caos que nós vivemos. O mundo é maravilhoso. A terra continua linda, cheia de dádivas para nós ofertadas pelo nosso Pai Criador. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, nós somos parte de um universo lindo, vasto, infinito. E esse universo tem um único dono, Deus. Nas suas mais diversas formas e manifestações. Ele é Deus. E nós precisamos buscar esta conexão. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós. Porque nós somos parte desse reino. Nós somos parte dessa centelha divina. Nós somos fragmentos dela. E nós precisamos buscar acender esse fragmento, buscar acender essa luz. Brilhe a vossa luz, ilumine o seu caminho, ilumine o caminho daqueles que o cercam. Esse foi o recado de Jesus para nós. Buscar caminhar na luz, fazer luz. E quando a gente acende uma vela, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. O caminho fica claro primeiro para nós. Mas, ao mesmo tempo, quem segura a vela tem a obrigação de clarear o caminho dos outros que estão atrás. Porque assim a gente vai conseguindo entender, desenvolver em nós, em torno de nós e em proveito de todos, os princípios da bondade e da caridade. É esse ensinamento de Jesus quando ele fala, o reino de Deus está dentro de nós. Que hoje, assim, a ciência está provando tudo o que Jesus falou. Reprogramação mental, universos paralelos, né? E aí alguém pergunta para Jesus a respeito do plano espiritual, e ele fala assim, como que eu vou te falar das coisas do céu, se estou falando das coisas da terra, e vocês não me entendem? Então ele falava de outra forma. Ele ia falar de neurociência naquela época, de reprogramação mental, de física quântica, que hoje a gente sabe que a tabela periódica ela é pequenininha perto da tabela periódica do universo, que já estão descobrindo elementos desconhecidos da tabela periódica. E Jesus conhecia todos eles. Para pegar a argila e transformar em remédio que curava a cegueira. Manipulação de fluidos. Manipulação de energia. Quando a mulher que sangrava tocou sua veste, ele falou, saiu uma energia de mim? E os discípulos começaram a rir, mas Senhor, todo mundo espremendo o Senhor, e o Senhor acha que alguém tocou o Senhor? Todo mundo pôs a mão no Senhor. Não, alguém tocou em mim de forma diferente. Porque de mim saiu uma virtude. Quer dizer, alguém conseguiu chegar com tanta fé perto de mim, que conseguiu buscar a energia que precisava. E aí a mulher se apresenta para ele com muita vergonha, com muito medo, né? E ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. O que é isso? A tua fé te salvou. Isso aí é quando a gente movimenta dentro da gente a nossa coerência cardíaca, a nossa coerência de confiança. A gente age
conforme aquilo que a gente acredita. Isso é coerência. Agir de conformidade com aquilo que a gente acredita. Isso é um princípio de física. E foi o que aquela mulher fez. Ela agiu com coerência de acordo com aquilo que ela estava acreditando naquele momento. Que ela era capaz de ficar curada com a energia daquele moço. Porque ela tinha plena consciência que aquela energia era do céu. Era superior, era divina. E só uma energia divina poderia curá-la naquele momento. Mas aí tem duas situações. Primeiro, a fé. A coerência. Ela agiu de acordo com aquilo que ela acreditava, mesmo que aquilo fosse contra tudo que todo mundo acreditava. Porque para a família dela, judia, farisaica, Jesus era um herege. E ela foi de acordo com o seu pensamento, com a sua coerência, com aquilo que ela acreditava. Ela foi atrás de Jesus. Vencendo todas as barreiras. Mulher sangrando, considerada impura, ninguém podia pôr a mão nela, não podia tocar em ninguém para não contaminar as pessoas. Que era assim. E ela vai e encosta de joelhos em Jesus, na barra da túnica de Jesus. E fica curada. Milagre? Não. Isso é princípio de biologia. Hoje, os estudos estão mostrando que as pessoas que têm crença, que têm fé, que agem de acordo com a sua coerência, com aquilo que acredita, com a sua crença, têm possibilidades de cura do corpo físico. Isso são estudos científicos. Universidades renomadas. Várias universidades americanas, inglesas, irlandesas, indianas, estão estudando como a espiritualidade, como a crença, como o perdão pode curar as pessoas. E experiências maravilhosas de pessoas que estavam dentro de uma UTI, receberam oração e saíram, tiveram alta 7 dias mais cedo que os outros pacientes, com as mesmas doenças, recebendo o mesmo tratamento material, mas aí embora mais cedo e com menos sequelas para casa. Milagre ou manipulação da energia que cada um de nós tem? O reino de Deus está dentro de vós. Acessar esse reino, acessar essa chave, é uma possibilidade única e para todos nós. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Amar o próximo como a gente mesmo. Isso aí é uma fala de Jesus, é uma fala que está escrita desde o tempo de Abraão, nos livros sagrados. A espiritualidade tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que amor não é emoção barata. Amor reprograma células, harmoniza o sistema nervoso e eleva a vibração.
Isso faz parte da terapia do amor. Stanford é uma universidade conceituada que estuda essa terapia do amor na terapia do perdão. É um projeto que eles têm há mais de 15 anos. Ensinar as pessoas a perdoar. A se perdoar. E mais do que isso, a ter um pensamento como o do nosso querido Chico. É melhor a gente nem se ofender, para não ter o que perdoar. Porque quando a gente perdoa, é porque a gente se sentiu ofendido. A gente se sentiu magoado. A gente guardou ressentimento. Jesus entendia o amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como a verdadeira terapia do amor que cura. Porque se eu amo o outro e eu me amo, eu faço o melhor por mim e pelo outro. Se eu não me sinto ofendido, eu não guardo ressentimento. Se eu não guardo ressentimento, essa terapia do amor, ela reduz uma substância que nós produzimos em situações de estresse, chamada cortisol. E esse danado desse cortisol, eu chamo ele de hormônio do mal. Por quê? Esse danadinho faz com que as nossas células produzam excesso de substâncias ruins. Quer ver? Aumenta a glicose, piora o diabetes, ou desencadeia ele. Faz com que a gente acelere o coração, porque estimula a produção de adrenalina. Então, piora a hipertensão. Faz com que a gente tenha muita fome. E a gente ganha obesidade. E, por tabela, um monte de doença que a obesidade traz. Tudo isso poderia ser evitado se nós conseguíssemos reduzir a produção de cortisol do nosso organismo. Como? Amando. Amando a si mesmo, amando o outro, perdoando, e mais do que perdoando, não se sentindo ofendido. E é assim que Jesus agia. Quando Judas dá o beijo da traição nele, e entrega ele para os guardas, Pedro faz o quê? Puxa a espada, corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, cata a orelha, coloca no soldado de volta e faz o último milagre. Na frente de todo mundo. E fala para Pedro assim: guarda essa espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que Jesus fez ali? Garantiu que Pedro não seria morto pela espada. Teria mais tempo para trabalhar na casa do caminho que ele tanto precisava que Pedro trabalhasse lá, para ensinar o que é caridade, o que é cuidar daqueles mais necessitados. A casa do caminho foi o primeiro hospital que se tem notícia desde a antiguidade. Hospital. De receber, de internar, de cuidar, até que a pessoa ficasse boa e pudesse ir embora. Então, a Casa do Caminho foi o primeiro hospital, o primeiro asilo de que se tem notícia. E Pedro era o responsável por essa casa. Tanto é que ele nunca foi expulso de Jerusalém. Teve os perrengues, foi preso, mas expulso de Jerusalém ele nunca foi. Porque a Casa do Caminho era necessária.
É desse amor que Jesus estava falando. Quando ele falava, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Era receita de saúde. Era receita de bondade. E uma última coisa que me veio agora, que eu lembrei, que ele falava assim, não acumularás tesouros na terra. Ajuntai antes os tesouros do céu. Será que Jesus estava proibindo a gente de ter as coisas? Será que era sobre isso que ele estava falando, como muita gente entende, faz voto de pobreza? E vai virar um peso para a sociedade, pedindo as coisas na rua? Não era disso que ele estava falando, muito pelo contrário. Senão ele estava desfazendo o que ele tinha falado antes. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ué. O que Jesus estava dizendo é que a gente não fosse possuído pelas coisas. Era que a gente fosse desapegado. Usufrutuários, não donos. Gratos por toda a dádiva recebida do céu e aprender a distribuí-la em benefício de todos. Que o empresário pudesse cada vez mais ter mais condições de dar empregos, para que as pessoas não pudessem pedir na rua, mas estivessem dentro das suas possibilidades. E uma vez perguntaram para o Emmanuel assim, Emmanuel, um dia todo mundo vai ficar igual? E Emmanuel falou assim, nunca. Porque as pessoas estão em condições evolutivas diferentes. A gente poderia até igualar todo mundo, mas por condições de capacidade intelectiva, criatividade, daqui a pouco estaria todo mundo diferente de novo. Porque assim tem que ser, cada um crescendo no seu passo, mas sempre lembrando de ajudar o outro também a caminhar. E foi o que Jesus fez. Então ele não era contra, ele era contra o apego. Quer ver? Fecha o olho 1 minuto. E pensa em tudo que você tem na sua casa. Tudo. Quantas dessas coisas que você imaginou, você vai levar para o plano espiritual? Então a gente não é dono de nada. Nada é nosso. Porque nosso, verdadeiramente nosso, é aquilo que nós podemos carregar conosco. E o que está lá dentro da nossa casa que nós podemos carregar conosco? O sentimento que nós tivermos plantado no coração daqueles que convivem conosco. Esse é nosso. E aí, a cada um, segundo as suas obras. O que nós estamos plantando? Que tipo de sentimento nós estamos plantando? Sementes de paz? Sementes de amor? Ou sementes de desavenças? De irritação? De agressividade? Pela nossa imposição, porque a gente quer ser melhor que o outro, ou pelo nosso jeito chico de ser. Não liga, filho, ele vai melhorar um dia. Chico, você vai ficar aqui, você vai vigiar esse ladrão que está roubando a nossa casa. Os irmãos do Chico falaram para ele. Hoje você não vai dormir. Você vai pegar essa criatura que está vindo aqui toda noite roubando nossa comida e nossas roupas, que fica no varal. Tá bom, eu vou ficar. Chico deixou a janela aberta, foi lá no guarda-roupa, pegou a melhor roupa que ele tinha, dobrou bem dobradinho,
Foi lá, fez uma marmita, com a comida pôs lá na janela, dobradinha com a roupa, e foi dormir. No outro dia, Chico, você viu? Ah, não vi quem foi, não. Mas ele viu o ladrão entrar, catar e ir embora. Só que nunca mais eles foram assaltados, depois desse dia. Um dia, muitos anos depois, o Chico estava lá em Uberaba, psicografando, e uma pessoa na fila ficou horas na fila, até chegar a vez dele. Quando chegou, Chico olhou. Você não está lembrando de mim, Chico? Não, meu filho, já estou ficando velho, não enxergo mais direito, minha memória está fraca. Você não lembra de mim? Não. Chico, por sua causa, hoje eu sou uma outra pessoa. Verdade, meu filho, mas o que eu fiz para você, meu filho? Naquele dia que você deixou a comida, uma roupa e um bilhete para mim, que tinha ido assaltar de novo a sua casa. É, meu filho, é. E o que estava escrito no bilhete? Que eu não lembro. Você escreveu assim: Deus te abençoe. Será que a gente seria capaz de mandar um bilhete para o ladrão? Deus te abençoe? Deus te cuide, Deus te modifique. Isso é reprogramação mental. O Chico entendeu o recado. Ele reprogramou aquela pessoa. Com amor, com verdadeiro amor. O amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É essa reprogramação, são esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Então, que o Natal dele, que a lembrança dele seja muito mais do que uma festa. Seja uma festa espiritual de gratidão por um ser que se dispôs a vir aqui, mesmo com a nossa ignorância, trazer conhecimentos tão infinitos e tão superiores que até hoje nós temos dificuldades em compreender. E mais ainda, em praticar o que ele ensinou. Mas que a gente possa fazer com ele esse compromisso de nos reprogramarmos para fazermos hoje melhor do que nós fizemos ontem. E amanhã melhor do que nós fizermos hoje. Porque aí sim nós estaremos cumprindo com a nossa missão de evolução. E sairemos daqui um tanto melhor do que quando nós aqui chegamos. E nós encerramos a nossa fala, que me veio agora uma fala de Emmanuel, um poema muito bonito, que ele fala assim, chamado Diante da Manjedoura. E ele fala assim: Senhor Jesus, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos abandones ao luxo dos nossos problemas. Não nos ignores nos labirintos das nossas ilusões. Não nos confie às trevas da morte. Sol da vida, viemos ao teu encontro, cansados da nossa própria fatuidade. Reaviva-nos a fé. Conduz-nos ao caminho do trabalho e da verdade. Reacende em nós o bom ânimo. Tu que deixastes a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ajuda-nos a descer com supremo bem, a fim de que sejamos mais úteis. Tu que deixastes o céu em favor da terra, ajuda-nos a estender
os tesouros de luzes que nos trazes. Defenda-nos contra os vermes da vaidade. Defenda-nos contra as serpes do orgulho. Conduz-nos ao caminho da simplicidade. E reconhecidos à frente do teu berço, de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da paz e da simplicidade, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje, agora e sempre. Que tenhamos todos um feliz e abençoado Natal com Jesus e por Jesus. Muita paz a todos. Vamos agora nos preparar para o passe. Com o coração cheio de um sentimento de amor, vamos refletir sobre tudo que ouvimos, levando aos nossos corações o amor que Jesus nos pede. Os passistas potencializem esse sentimento para poderem doar ao irmão que está à sua frente. E assim sendo, iniciemos os passes. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero
voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre, eu peço que escute o que eu tenho a falar, dizendo do fundo do peito, do fundo da alma. Mestre, não sei explicar o que há dentro de meu coração. Mestre, eu peço que ouça minha oração. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens realizado, mostrando-me o melhor caminho, me transformado. Mestre, quero somente agradecer por tudo que por mim você veio a fazer. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Querido amigo Jesus, como disse a música, só temos a agradecer.
agradecer por esta noite abençoada, iluminada aos nossos corações. Ampare e proteja, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e fora do corpo físico, os nossos irmãos que aqui não puderam estar, e tantos outros, Senhor, que não te conhecem. Nós te conhecemos, Senhor.